Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 39 a 43. A última conversa. Se você soubesse a hora da sua morte, se você soubesse mais ou menos umas 3, 4 horas antes que você iria morrer, qual seria essa conversa que você teria? Com quem falaria? O que diria? O que pediria? Como você se portaria? Bem, o texto que leremos é de alguém que passou exatamente por isso. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Pai, conduza-nos na compreensão da tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus está crucificado. Da forma como é posta, Jesus estava no meio e havia 2 ladrões do seu lado, também crucificados. Eles eram culpados, ladrões e provavelmente assassinos também, estavam condenados à morte, uma morte terrível, dolorosa, que é a crucifixão. Jesus estava no meio deles. É interessante que agora os 3 têm pouquíssimo tempo de vida. Jesus Cristo, que estava crucificado, iria logo em seguida morrer, e aqueles homens também, porque pela lei judaica eles deveriam morrer antes das 6 horas da tarde. Então a hora deles está contada. Bem, de um lado há o que chamamos do ladrão mau, e do outro o ladrão bom. Embora não haja bom ladrão, certamente é um homem que se arrependeu. O que estava do lado era pecador e fazia questão de sê-lo. Ele fazia questão de ser mau e vai meio que caçoando de Jesus Cristo. Isso mesmo, ele foi blasfemo, ele foi irritante e ele pensava apenas em si mesmo. O outro, do outro lado, de uma forma extraordinária, defende Jesus Cristo, defende a sua fé, honra a Jesus e faz uma oração final. Essa foi a última conversa daquele homem e foi uma conversa que valeu a pena. Vamos entender isso em algumas lições. A primeira delas é a respeito dos efeitos da cruz. Esses últimos diálogos nos diz muito sobre quem nós somos diante da cruz. Há 2 possibilidades apenas, e eu preciso deixar bem claro isso, há apenas 2 possibilidades nesse instante da vida. Durante a vida, você tem inúmeras outras possibilidades, mas agora não. Uma das possibilidades é não crer, é rejeitar Jesus Cristo, é simplesmente não dar bola. É o fim, é um existencialismo vazio e sem sentido. É uma tremenda falta de tempo e de espaço. Como diria certo autor, é alguém que simplesmente gasta oxigênio. Não vive, sobrevive. É a escolha dos pecadores que permanecem no pecado, a escolha dos incrédulos que não acreditam e não querem crer. Essa escolha leva à morte definitiva, leva à morte espiritual.
leva ao inferno. Mas há diante da cruz uma outra possibilidade do outro homem que se arrependeu. Arrependimento e salvação. Ele já conhecia Jesus, perceba que ele vai chamar Jesus pelo nome. Ele conhecia Jesus. Também conheceu o ministério do Senhor e provavelmente já deve ter visto Jesus Cristo pregando e andando e fazendo milagres. Ele ali não buscava inocência, ele sabia que era culpado e sabia que merecia estar lá, mas estava arrependido. E ele viu a importância daquele momento, ele viu Jesus Cristo, ele viu esperança. E é esse o outro caminho na cruz, meus irmãos, esperança, esperança nessa vida e na do porvir. Diante da cruz há duas escolhas muito claras, e esses homens estão aqui para nos lembrar qual o caminho que nós escolhemos para esta vida e por toda a vida, como veremos mais adiante. A segunda lição desse texto é a respeito da defesa da fé. O homem arrependido defendeu Jesus. Enquanto o outro caçoava, o texto bíblico de Lucas diz assim claramente: e o outro ladrão repreendeu aquele homem que falava tanta bobagem. E ele falava assim: não teme nem a Deus, quase dizendo: cala a boca, você não sabe o que está falando, não sabe com quem está falando, não sabe do que está dizendo. Ele defendeu a fé, repreendeu o outro. Era preciso dar um basta naquilo, e às vezes precisamos dar um basta em tantas bobagens que são ditas. E ele então diz: nem ao menos temes a Deus. Diante da morte, aquele outro homem esquecia do que viria, mas aquele outro não. E ele dizia: estamos na mesma sentença, a morte lhes batia a porta. Era questão de horas e eles sabiam disso. Eles estavam no mesmo barco, ou melhor, eles estavam em barcos diferentes, que iriam para outros mares. Nós merecemos, disse ele, confissão e arrependimento. Ah, meus irmãos, como é bom um pecador arrependido. Vale a pena. É tão bom colocar diante do Senhor e dizer: pequei contra o céu e contra a terra, como diz, e contra Deus, como diz o filho pródigo. Ele merecia, ele sabia disso e pediu perdão. Jesus não fez mal algum. O que mais aquele homem sabia sobre Jesus Cristo? Porque Jesus estava condenado ali, ele estava preso também e crucificado também. Mas ele sabia que Jesus não merecia estar lá. Ele sabia que Jesus era inocente, e aqueles guardas romanos que ali estavam não sabiam disso ou não queriam saber. A multidão que gritava: crucifica-o, não queria saber disso, mas aquele homem sabia. Ele conhecia Jesus, não fez mal algum. Naqueles últimos momentos, a vida desse homem ganhou sentido e ele pôde fazer então uma oração final, a sua última oração. E ela foi assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou em outra versão, quando entrares no teu reino. Que oração extraordinária! Clamou por Jesus. E eu gosto, meus irmãos, dessas últimas orações. Sabe por quê? Porque elas precisam ser bem medidas. Às vezes oramos por orar, oramos por obrigação, oramos praticamente forçados. E aquela oração muitas vezes maquinal, repetitiva, vazia, como dizemos, oração que sequer passa do teto. Esta oração aqui, ela não foi longa, ela não foi complicada,
ela não foi teologicamente estruturada, foi uma oração de um coração arrependido que tinha apenas uma última frase para dizer, e ele escolheu muito bem: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ponto final. Orou como nunca tinha orado antes na vida. Orou como nunca podia antes. Ele viu Jesus Cristo, literalmente ele viu Jesus, viu o sangue de Jesus e entendeu naquele momento, e o extraordinário disso é, naquele momento ele entendeu que ele participava agora do momento mais importante da história da humanidade e que ao lado dele estava Jesus. E ele reparou que na realidade Jesus estava ao lado dele nesse instante. Orou e foi salvo. Oportunidade de oração, oportunidade de salvação. E isso durou toda a sua vida. É interessante, ele dali deveria ter provavelmente em torno de 3 horas estimado de vida, 3 horas de vida. Por toda a sua vida, ela foi transformada. É interessante quando a gente fala de salvação, e a gente fala muito de céu, de eternidade, mas essa transformação, ela acontece aqui, gente. Nós precisamos tocar o céu, literalmente, com a nossa vida espiritual no Senhor. E foi isso que esse homem percebeu. Ele tinha agora 3 horas de vida, que tivesse 100 anos. Os próximos 100 anos depois dessa oração seriam extraordinários. Mas as próximas 3 horas, meus irmãos, havia um homem agora com esperança, que ele passou uma vida inteira sem. Havia agora um homem com sentido na vida, e está vendo a sua vida se esvair, mas a vida no seu coração, se pudéssemos olhar nos olhos dele, veríamos vida, alegria e paz. Enquanto no outro, desespero, dor e sofrimento, neste agora era momento de paz. Naquele tempo, um ladrão foi transformado num cristão, um pecador num arrependido, um homem sem esperança e com uma vida sem sentido, como alguém que sabia viver. E por toda a sua vida, Jesus o transformou. E não apenas para este tempo, mas para o futuro, porque ele pôde ouvir de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não é isso, porventura, que queremos ouvir do nosso Senhor? Não é isso, porventura, que também buscamos, meus irmãos? Esse é um dos poucos homens na Bíblia que temos absoluta certeza que está no céu. Porque ele orou, porque ele se arrependeu, porque ele buscou, porque ele defendeu. Quanta coisa ele pôde fazer e estava preso numa cruz. Quanta coisa você pode fazer, pois você não está numa cruz. Aquelas foram as últimas palavras. Também foram as últimas palavras em vida de Jesus. Jesus ainda diria algumas outras. Mas, meus irmãos, essa última conversa mudou a vida de um pecador. E eu fico pensando, qual será as nossas últimas palavras, as nossas última oração, a nossa última conversa, antes de estar face a face com Deus. E por isso, é preciso saber que foi pago um preço. É preciso saber que este preço foi totalmente pago por Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.